Flávio, indo nesse assunto ainda do Jair, como é que vai ser a participação do Jair nessa eleição? O que pode juridicamente, o que não pode? Como é que vai ser essa participação dele? Ele vai poder vir a público? Ele vai poder dar entrevista? Ele vai poder falar sobre o que ele acredita nessas eleições? Como que vai ser essa parte? Olha, pra gente também é uma interrogação, porque ele está censurado. Ele não pode usar as redes sociais dele, ele pode estar autorizado a dar entrevista, mas os advogados sugerem que ele não dê entrevista, porque se ele fala de alguma coisa do processo, sim, dependendo do humor do relator lá no Supremo Tribunal Federal, pode agravar a situação dele, enfim, mais do que já está, de transferir para algum lugar pior ainda. Então, assim, vai ser difícil, mas assim, eu estou em contato permanente com ele. Os meus sonhos seria que ele pudesse, pelo menos, gravar os vídeos, enfim, dar entrevistas com mais tranquilidade. E sinceramente, não sei como é que vai ser a participação dele direta, mas vou estar em contato permanente com ele. Eu não dou um passo sem autorização dele. Como foi a conversa, já que a gente está falando do Bolsonaro, quando ele chegou e falou assim: Flavião, vai ser você. Pega a bola. É você que vai lá colocar número 10 pro Brasil. Porque tinha a relação do Tarcísio, tinha outros nomes que os partidos queriam. O próprio Valdemar da Costa Neto no começo falava muito, que queria o Tarcísio. Como é que foi a relação do Jair e para ele organizar a política do lado da direita? Bom, eu nunca procurei, nunca me mobilizei para ser pré-candidato, assim que tem que falar, pré-candidato à presidência da República. Eu estou há 23 anos na política, comecei com 21 anos de idade, meu primeiro mandato. E, enfim, pesquisas no Rio de Janeiro, que a minha ideia seria a candidatura à reeleição no Senado no Rio de Janeiro. Mas, assim, tem uma coisa que eu respeito mais do que qualquer coisa, que é o feeling político do meu pai. Ele tem um tato, um olhar para tomada de decisões nesse aspecto de qual caminho seguir, quem apoiar, que... Enfim, óbvio que de vez em quando tem uns traidores aí, mas 99% das vezes ele acerta. E ele falou: Flávio, tem que ser você, porque pela estratégia que eu tô vendo aqui, o Tarcísio é um baita do nome, é um cara que é do nosso grupo, do nosso time. Eu considero demais o Tarcísio, sempre respeitei e admiro o Tarcísio, o trabalho que ele está fazendo no governo de São Paulo em 2022. Ele se elege com o Bolsonaro empurrando ele. E hoje ele ele construiu uma imagem positiva pela sua competência aqui como governador de São Paulo. E assim, se não fosse o Tarcísio candidato a governador de São Paulo, a gente não teria alguém forte para substituí-lo à altura aqui em São Paulo. Então, muito provavelmente o PT tinha uma chance grande de levar o governo de São Paulo. E na nossa cabeça, a estratégia nacional, a gente tem que aumentar a diferença em relação ao PT que nós tivemos em 2022, que a gente aumentou em alguns lugares, mas não foi suficiente. No somatório do Brasil todo, nós vencemos as eleições. Então, São Paulo é um estado muito estratégico, onde no segundo turno o Bolsonaro teve 11% de votos válidos a mais do que o Lula. E agora, uma pesquisa saiu hoje, inclusive, sobre o estado de São Paulo, do Paraná Pesquisa, está dando exatamente já esses 11 pontos a mais de vantagem, já neste momento, em São Paulo. Então, para a nossa estratégia nacional, é muito importante ter um palanque forte, como o do Tarcísio aqui. E cada estado a gente está analisando dessa forma. Tentando alinhar a viabilidade da pessoa, a identificação ideológica com a gente, e pensando no cenário nacional, que a gente faz as contas, cara? Se a gente perder um pouquinho aqui na Bahia, a gente tem que ganhar um pouquinho ali em São Paulo. Se a gente perder um pouquinho em Minas, a gente tem que ganhar mais em Rio de Janeiro. Tá sendo assim o raciocínio. Ô Flávio, sempre que vem um pré-candidato aqui, já veio, o Caiado se colocou nessa posição, o Zema, a gente sempre fala dessa questão da direita, Seu pai é o grande nome da direita, é o líder da direita, mas a gente sabe que tem outros candidatos que se colocam assim também, E a pergunta que eu te faço é o seguinte, que eu sempre comento, eu falo, se organizar direitinho, o PT não volta nunca mais, Por exemplo, você falou, o Tarcísio, na minha visão, eu gostaria que ele se reelegesse aqui, agora você é o cara que seu pai colocou como nome para seguir os passos dele, só que, como eu falei, tem outros candidatos também, Eu queria saber como que vai ser a relação com esses candidatos, esses outros candidatos, porque eles também vão estar à frente da possível eleição como presidente, porque assim, o que a gente vê bastante é a direita se batendo. A gente vê bastante essas questões, por exemplo, você não pode discordar alguma coisa ou de repente se colocar como nome que aí vem a treta. E a gente sabe que isso aí só enfraquece a direita e fortalece os caras. Que nem o Caiado veio aqui e falou, o Zema veio aqui e falou, a gente está à disposição, está ainda como pré-candidato, mas
o que acontecer no segundo turno vai ter total apoio, se for você, enfim. Como que você se coloca nessa posição assim, com os outros candidatos que se dizem também ser de direita? Bom, cara, eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente tem um adversário em comum, que é o PT, como você falou. O país não aguenta mais 4 anos de Lula fazendo o que esse cara está fazendo, arrombando aí os cofres públicos. A gente tem uma taxa de juros das mais altas do mundo, proporcionalmente aí, né, Spire? E isso reflete na dificuldade de tomar financiamento. Quem quer empreender no Brasil, primeiro tem que fazer as contas, porque o Estado é sócio majoritário do teu negócio. Sim. Segundo, a carga tributária, né, absurda, burocracia absurda, e com a taxa de juros nesse patamar, por causa da gastança do atual governo, da irresponsabilidade fiscal dele, você inviabiliza. Todo mundo prefere pegar um dinheiro que nem guardado, mete lá num CDB sem risco, para render um pouquinho acima da inflação, ao invés de você investir em abrir um negócio, em ampliar um negócio. A quantidade de empresa quebrada. Né? Recorde de empresas, né, quebradas. Então eu tenho muita consciência, Morgado, que eu pelo menos dou o exemplo nessa linha. Eu não só falo, eu pratico o que eu vou te falar aqui, que é, olha, gasta energia apontando os erros do PT, gasta energia falando a verdade sobre esse governo horroroso que está sendo, e vamos parar de se dar cotovelado. Só que eu falo isso há anos. Mas o que você prefere? Eu faço vídeo, eu faço postagem, eu faço declaração, o seguinte, eu dou entrevista. Você prefere nessa linha churrasco com Centrão ou jejum com a base? Porque o PL é um partido imenso. Sim. É um partido que tem vários. Sim, é um partido imenso. Porra, olha o que o Jair fez. Eu tava vendo aqui, pensando, ó. Ele fez o Moro, tudo senador, ó. O Moro, Marcos Pontes, o astronauta, Tereza Cristina, Damares, o Pazuzu, lembra do Pazuzu? Sim. Pazuzu ele fez, Ricardo Salles, Braga Neto, o Marinho, Tarcísio. O Tarcísio teve... O Zema ganhou porque declarou voto ao Bolsonaro. Exatamente. Não. Então ele fez muito... Ele fez muita gente, e muita gente meio parecido com o PSDB também ali. Que não é aquela direita que todo mundo fala da direita e tal. Então é uma... Eu sou muito realista. Eu tenho a consciência que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E assim, eu falo o seguinte, no Congresso tem de tudo, menos quem não teve voto. Não é o ideal, eu não sei o que, mas é o que tem. É o que tem. Então não tem nenhum sentido eu dispensar pessoas ou partidos do Centrão, como vocês estão chamando, que queiram me apoiar, porque eu sei que eles também têm esse objetivo maior, que é olhar para o Brasil diferente, querer voltar a levar esperança para as pessoas em casa, o Brasil volte a gerar empregos, criar um ambiente de negócio atrativo para investimentos internos e internacionais. Então, assim, eu tenho a total consciência que é preciso, porque numa campanha, Emílio, eu vou ter o discurso aqui ideológico, as pessoas me conhecem, sabem que eu defendo e tal. Mas na ponta da linha, como é que funciona na prática uma campanha? Quem dá capilaridade para essa campanha são os candidatos a deputado estadual, deputado federal, os candidatos ao Senado e ao governo, que são os palanques importantes. Então, assim, eu tô assim, aberto, conversando com todo mundo, coisas que eu posso falar de público, coisas que eu falo de bastidor nas minhas conversas, nas minhas negociações, mas sempre deixando a porta aberta para todo mundo de centro-direita que queira se posicionar junto com a gente por alinhamento no nosso projeto, eu vou aceitar. E não adianta ficar, foi o que o Morgado falou, quando você fica na rede social, dando pancada num cara que você é centrão, você não sei o que, cara, são pessoas que vão nos ajudar na campanha, não é inteligente. Mas tem uns oportunistas, né? Tem. Mas de direita de verdade. Só para fazer uma ressalva aqui também, eu não estou pedindo para as pessoas, né, para de fazer isso. Não, nós somos pessoas públicas, a gente tem que ser cobrado. O eleitor, o internauta que está nas redes sociais no dia a dia tem todo o direito de criticar, de sentar o cacete, mas sim, leve em consideração que a gente está na véspera de uma eleição que tudo indica vai ser bastante apertada e que eu sigo aquela máxima que nesse momento aqui o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Fábio, você acho que em dezembro se declarou como um Bolsonaro moderado, e eu acho que essa imagem tem um potencial para eleitores, porque você sabe que tem os já decididos e um percentual grande dos que ainda não fecharam o voto. Durante a sua vida como senador, você passou por várias sabatinas, por exemplo, do Zanin,
do Dino, salvo engano, o Zanin você apoiou, inclusive... Não apoio, não, votei contra ele, Você elogiou, né? Não elogiei, eu falei do perfil que ele tinha como advogado de ser garantista, né? Foi essa a expressão que eu usei lá. Então acho que... Assim, não votei contra, tá? O Zanin, mas assim, acreditando que ele pudesse, se cumprir a lei diferente do que está acontecendo hoje. E aí, como moderado, se é verdade que se pensa dessa forma, o que você pretende fazer na economia? Teve esses dias já falando assim, uma eventual volta do Paulo Guedes, caso você seja eleito. Você tem conversado, até acho que saiu uma reportagem falando quem será seu posto Ipiranga, ou você ainda não tem nenhum nome conversado? Ô Sam, eu estou conversando com várias pessoas da economia, grande parte das pessoas as que participaram do nosso governo, e eu tô ainda montando o que é que eu vou oferecer de projeto de Brasil, que eu estou falando projeto de Brasil, não um projeto de governo apenas. E muita gente prefere, nesse momento, ainda não aparecer, porque vai tomar pancada da imprensa, vão encher o saco. O que está acontecendo aqui agora, vários nomes ficam sendo especulados, sabe? E eu percebo a maldade de parte da imprensa com isso. Por quê? Porque, primeiro, que eu não estou conversando, não convidei ninguém para ser o meu posto Ipiranga, né? E a partir do momento que a imprensa fica especulando, depois a pessoa fala que não vem me ajudar nessa caminhada, vão falar que não estão aceitando caminhar comigo, né, por algum motivo. Então, assim, eu converso com todo mundo, converso com o Paulo Guedes, eu converso com várias pessoas da equipe econômica que participaram do governo, estou aprendendo bastante ainda em parte de economia, mas podem ter certeza que a gente vai trazer uma pessoa que, em primeiro lugar, vai ser infinitamente melhor do que Haddad, vai ser alguém que entenda de economia, porque o Haddad hoje é o melhor ministro da economia do Paraguai. Porque ele conseguiu levar mais de 200 indústrias já para o Paraguai. A economia do Brasil está toda desorganizada, tudo maquiado, energia cara, custo Brasil caríssimo, instabilidade política, insegurança jurídica por causa desse atual governo. E quem tiver com a gente nessa parte econômica vai ter que ter essa mentalidade de dar continuidade ao projeto que o Paulo Guedes iniciou.